Amém, queridos? Bom, vamos lá. Deus, Ele tem falado grandemente ao nosso coração. Mas o quanto você quer ouvir? Então, o olhar seu é aqui em mim hoje, amém? Ok? Foca aqui em mim, fique atento comigo. Jovens, prestem atenção, eu vou chamar a atenção de vocês. Eu quero que vocês escutem o que Deus tem para falar na vida de vocês. Tudo bem? É preciso nós pararmos um pouquinho. É um tempo muito pouco, é um tempo muito pequeno, perto da grandeza do poder que essa palavra vai trazer ao coração de vocês, à vida de vocês, aos pensamentos de vocês, amém? Entende? Então, se nós não pararmos um pouquinho, desacelerar, né? De tanto pensamento, de tanta preocupação, querido, não vai ter lugar para a palavra entrar aí dentro do teu coração. Não vai ter um espaço aí para ela, um lugar devido aonde ela pode fazer a morada e fazer a diferença na sua vida. Porque a questão de viver o que Deus tem para nós, não é só o ouvir, é o praticar. E para eu praticar, eu preciso ouvir de bom grado. Se eu não tiver alegria em estar ouvindo isso, e alegria, eu não estou dizendo que alguém aqui está descontente com isso, porém a alegria isso é uma motivação, isso é Deus falando comigo, dando estratégias para mim, dando direção para a minha vida. Então eu preciso alegrar o meu ser, porque Ele está falando comigo. Você crê nisso? Sabe, você é um homem de fé, uma mulher de fé? Você crê que Deus fala com você? Você crê que o Espírito de Deus fala com você? Então este é um momento onde a palavra dEle, a verdade, tá? Julgue você através do Espírito ela, mas preste atenção. Vigie teu coração, conecte os teus sentimentos para que isso faça a diferença na sua vida. Amém? Eu quero falar hoje, de novo, aumenta para mim os retornos. Pode aumentar, sem medo, senão eu fico só gritando aqui no microfone. Ah, não tem? Então tá bom. Não tem, Douglas, por isso que você não está conseguindo. Então tá bom, vai assim, em nome de Jesus. Bom, o tema do nosso sermão de hoje, Deus nos chama para sonhar. Amém? Deus nos chama para sonhar. Sabia que Deus te chamou para viver sonhos? Isso é muito bom, né? Sabia que todos nós precisamos sonhar? Sonhar é importante. Eu não sei se você já assistiu um desenho animado. Se não me engano é Monstros e Companhia. É isso? Ele rouba sonhos, não rouba? É isso? É isso aí, né? Eles não roubam sonhos? Não pode sonhar. Sabe, querido, o inimigo quer roubar os nossos sonhos. E de verdade, quantos de nós já deixamos de sonhar? Quantos de nós, em algum momento aqui da nossa vida, da nossa história, nós deixamos de sonhar? Deixamos de querer produzir algo dentro de nós, permitir, porque de verdade Deus está gerando sonhos em nós. Ontem foi aniversário da minha esposa, essa digníssima, e nós estávamos refletindo um pouquinho da nossa infância. A gente começou a conversar e começamos a falar sobre o que nós estávamos vivendo com 45 anos. Será que há 30 anos atrás, com uns 15, com uns 12 anos de idade, o que tinha dentro do nosso coração? O que tinha dentro da nossa vida? E a gente chegou numa conclusão que realmente o que nós pensávamos de um futuro com uma idade avançada é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, eu e ela. Uma família feliz, alegre, sabe? Uma família bem constituída, né? Com filhos, vivendo, assim, é claro que mudam as cores das coisas, porém o contexto, o enredo, tudo é realmente o que eu pensava lá. E cara, de verdade, por muitos anos da minha vida eu não fiz nada para viver isso, mas existia um sonho, eu imaginava no futuro ser daquele jeito. Agora, eu conversando com as pessoas, muitas pessoas, não, pastor, eu deixei de acreditar nisso, eu deixei de sonhar, eu tinha um pensamento quando criança, eu tinha uma maneira de pensar, aí depois deu errado, eu me entreguei, não foi, eu tinha um futuro numa questão de empresa. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero trazer à nossa memória o seguinte, querido, Deus nos chama para sonhar.
O sonho é muito importante. Quando nós não sonhamos, nós não vivemos propósito. Sabe, se você não almeja algo, se você não permite Deus produzir algo dentro de você, porque talvez a vida é difícil, porque, olha, pra você ter uma ideia, as pessoas não querem nem mais ter filhos. Por quê? Porque é complicado pôr filho nesse mundo. Sabe, olha como o inimigo tem roubado sonhos. Sabe, e nós começamos a ter um contentamento com a mediocridade. A gente começa a aceitar a vida como ela é. E quando Deus está nos empurrando, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem vivido o que você tem vivido, o que você tem passado, e se algo dentro de você fala assim, não, tem algo mais, você precisa almejar mais, você precisa ir além, existe algo mais, e você tem evitado isso, querido, você está evitando o que Deus está gerando em você. Se você se sente assim, você olha para a tua vida e você fala, cara, precisa de alguma coisa. É claro, amados, se nós formos olhar a questão de necessidades e começar a pontuar o que nós precisamos, nós vamos arrumar um monte de coisa. Vamos arrumar um monte de coisa que a gente precisa, porém, o Senhor tem gerado sonhos e está te empurrando a isso, e está te deixando inquieto, e você fica preocupado, e você fica angustiado, e você fica ansioso, porque você tem medo, porque de alguma forma alguém tem tirado o teu sonho, alguma coisa mudou a maneira de você pensar, de você acreditar, mas o nosso Deus não muda. Amém? Então sonhar é o início de um processo para realizar um propósito na nossa vida. Então primeiro você começa no sonho. Imaginar. Sonhar é imaginar. E sabe, quando nós se tornamos adultos, uma coisa que os adultos não fazem é imaginar coisas boas. Né? Porque imaginar coisas boas é infantil, não é realista, e nós precisamos encarar a realidade, e a realidade é nua e crua, você tem que sofrer, você nasceu para padecer, é essa a sua história, seu pai foi assim, seu avô foi assim, as pessoas ao seu redor sofrem assim, e por isso você tem que ser assim, percebe? Olha, eu falei semana passada sobre essa questão da imaginação, e a gente acredita tanto, temos tanta imaginação ruim, tanta imaginação cauterizada, problemática, que nós não damos espaço. Você começa a pensar pensa uma coisa boa que pode acontecer com você. Imagine isso, porque sonhar é imaginar. O start para você propor, para viver um propósito de sonhos, você precisa ter uma imaginação, certo? Então imagine o teu casamento, agora imagine ele perfeito. Imagine as coisas acontecendo, uma alegria, uma harmonia dentro da tua casa, teus filhos, as pessoas ao redor, elas entram e olham para você e falam, que coisa linda. E aí você começa a imaginar, daqui a pouco, em 5 minutos, você vai falar assim, isso é tudo sonho, isso é tudo imaginação, nada disso pode acontecer. Faz sentido? Agora, você acabou de pagar as contas, né? Estamos no começo do mês, você acabou de pagar as contas, e já começa assim, ó, esse mês vai ser difícil, nossa, vai ser complicado, mês de agosto vai ser complicado, porque tem isso, tem aquilo, vai vir isso aqui, e você fica todos os dias imaginando o quão difícil será esse mês. Não é fácil imaginar coisas ruins, hein? Você vai para a escola, você vai ganhar alguma coisa, você vai estudar, tudo você imagina que vai ser difícil. É complicado para mim. De verdade, gente, a gente está vivendo num tempo onde todos ao redor parecem que querem roubar os nossos sonhos. E as pessoas que precisam ter a imaginação, porque a palavra de Deus, ela fala que da maneira que você pensa, assim é. Da maneira que você imagina, Salmo 103 fala que Deus ele conhece a nossa estrutura, e a palavra estrutura, ela significa imaginação. Deus conhece a nossa imaginação, e a sua imaginação é Deus gerando vida dentro de você, é Deus gerando sonhos, Deus te levando aonde os seus olhos nunca puderam ir, aonde você nunca entendeu poder se alcançar. Deixa eu te falar, como eu disse, aos meus 25 anos, eu nunca imaginei que eu poderia chegar aonde eu estou. Na minha infância, eu tinha uma visão.
Porém, a vida me deu cursos e matou meus sonhos, roubou meus sonhos. Com os 25 anos eu estava entregado às drogas, sem querer viver, sem ter uma perspectiva de vida. Bom, vamos viver só o hoje. Eu não tinha mais sonhos. E um dia eu entrei numa igreja como essa. E ouvi a palavra da verdade como essa. E a partir daquele dia, o Senhor, Ele falou: volte a sonhar, que eu vou cuidar de tudo para você. E olha, querido, para a glória de Jesus, hoje a gente está ensinando outras pessoas a sonharem. Faz sentido? Então, o sonho, imaginar-se, o que Deus tem gerado dentro de nós, faz parte do início, um start, para você realizar os propósitos que Deus tem na sua vida. É claro que depois que você imagina, você vai começar a criar metas, objetivos, para você conquistar esse sonho. Porém, é preciso sonhar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, sonhar é permitir que nossa imaginação trilhe um caminho para a realização de sonhos. Quando eu sonho, eu estou permitindo a minha imaginação trilhar caminhos para a realização daquilo que eu estou sonhando. Então, sonha. Então, começa agora a imaginar, começa a se ver cheio de grana, querido. Começa a ver a vida, resultados perfeitos, sabe, pessoas te amando, situações sendo resolvidas agora. Começa a imaginar. Deixa a sua mente ser um lugar de Deus. Sabe, a palavra de Deus diz: olha, se tem alguma coisa para pensar, se tem alguma coisa para você ter dentro da tua cabeça, que sejam pensamentos puros, de paz, de alegria. Mas não. Nós somos teimosos em deixar pensamentos ruins dominar a gente. Então nós precisamos aprender a sonhar. Mas não somente isso. É sonhar os sonhos de Deus, querido. Porque há uma diferença muito grande. Quando nós estávamos no mundo, criaturas, nós não conseguíamos acessar essa verdade. No máximo, sonhos humanos. Sonhos que nós chamamos naturais. De qualquer pessoa. Mas em Cristo Jesus, querido, você para de viver o sonho de um homem qualquer, de um ser humano qualquer, e começa a viver o sonho que Deus desenhou você, que Deus criou você, que Deus fez para você. Sabe, Ele fala nos Salmos que quando Ele te criou, Ele te fez perfeito, Ele fez perfeito os teus caminhos, Ele fez perfeito os teus planos. Ele é que sabe todas essas coisas sobre a tua vida. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a nossa mente, a mente carnal, ela parou de ser uma mente humana, uma mente natural, e ela começou a ser uma mente espiritual, conectada com Deus. E da mesma forma, agora os sonhos de Deus voltam a gerar dentro de nós, vem dos céus através do Espírito, e começa a mexer dentro de nós, nos levando a viver algo diferente. Ei, existe algo diferente. Eu sei que isso está dentro de você. Eu sei que há uma indignação dentro de você, diante da vida, diante da tua história, diante de tudo que está acontecendo. Você sabe que Deus pode muito mais. Você sabe que você pode vencer outras coisas. Você pode vencer obstáculos. Você pode ir além do que você está fazendo. Você sabe, mas tem muitas coisas ao redor dizendo para você: não, não, não. É assim a vida, tem que sofrer, casamento é horrível, filhos são problemáticos, sabe, dinheiro está uma desgraça, é tudo isso que está informando a gente. Ei, não é isso, não são esse mundo que determina o que somos, mas sim o que Deus tem gerado através do nosso espírito. Deus quer gerar sonhos, Ele é o Deus que nos traz sonhos. Era a hora de se dar um glória a Deus bem alto. Isso tem que te empolgar, querido. Você vê como que é tão difícil, que eu vou ter que me esforçar no último aqui, eu com o Espírito de Deus, para fazer com que você acredite nisso. Facilita para mim. Me ajuda. De verdade. Eu não estou aqui querendo convencer ninguém, sabe, a acreditar em mim. A minha intenção, querido, se você vai acreditar ou não, não muda nada comigo. Mas com você muda tudo. Sabe por quê? Eu sou um sonhador já. E eu quero que você seja esse sonhador comigo. Entende? Muda a tua história. Muda os teus caminhos. Quando você começa a sonhar, você começa a andar no propósito ao qual você foi criado. Tá bom, pastor. Vou permitir isso. Estamos começando a se conectar, amém?
Eu estou sentindo o Espírito Santo ter lugar no teu coração agora. Começou a melhorar. Jeremias 29, 11. Então, se nós vamos sonhar, e esses são os sonhos de Deus, então entenda agora, sua mente é a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós agora temos a mente de Cristo. Eu e Jesus somos um só, você e Jesus é um só. Pode olhar no espelho e falar assim, eu vejo Jesus. Acredite nisso. Isso não é ostentar ser Deus, querido. Isso é acreditar na verdade que Ele está falando para nós. Paulo ele fala assim, você olha para o espelho e logo você sai, você esquece do que você viu. E é verdade. A gente olha para o espelho, a gente contempla a glória de Cristo e logo menos a gente sai e fala assim, meu Deus, quem que eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Jesus, é isso. Olha agora, qual é o sonho então que Deus tem para você? Por que Deus te fez? Jeremias 29, 11, vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deus está dizendo, eu conheço os teus planos. Os planos que eu fiz para a tua vida, para a tua história, para quem você é. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu tenho sonhos para você. Ele continua. Que sonhos são esses, pastor? Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Calma aí, você está entendendo? Eu sei, nós temos sonhos que foram mortos. E todos os sonhos que foram mortos, eles trazem prosperidades na nossa vida, amém? Porque você sabe que você vai ficar muito feliz com aquilo que Deus já colocou dentro de você. Tá, planos de fazer prosperar e não causar dano. Ei, então um dos sonhos de Deus para a tua vida não é trazer prejuízo para você, não é trazer dor para você, não é trazer sofrimento. Deus não está no sofrimento na sua vida, causando isso, mas Ele está junto com você na luta, amém? Mas vamos lá, vamos continuar. Plano de dar a você esperança e um futuro, tá vendo, queridos? Ele está mostrando, isso aqui é sonhos. Se vocês confiarem, se vocês permitirem Ele, através do Espírito, trabalhar na tua imaginação e você começar andando segundo aquilo que você tem imaginado, amado, vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Vocês vão viver coisas que são impossíveis. É claro que tudo o download que vem dos céus, do Espírito de Deus, ele traz transformação na nossa vida, ele traz um caráter renovado, ele traz mudanças no nosso comportamento. Por isso tudo é necessário eu imaginar e acreditar que Deus é que tem os planos sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu descanso nisso, eu confio nisso, amém? Ele diz, eu me deixarei ser encontrado. Eu acho tão lindo ele nisso, porque aqui ó, vão no esperanças em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Agora, olha que interessante, e que eu acho muito lindo esse texto, que ele fala assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Sabe, toda vez que você ora a Deus, amado, eu sei que o inimigo colocou uma imaginação errada na tua cabeça. Todas as vezes que nós buscamos a Deus, nós temos a ideia que dificilmente vamos ser achados por Ele. Todos nós achamos que vamos orar, mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar Deus. Eu não sei se na fila do céu, da porta dele, quanto tá, parece uma fila de SUS. A espera você está tão condicionado a esperar as bênçãos, a esperar tanta coisa da sua vida, que quando você se relaciona com Deus, você já sente assim, dificilmente Ele vai me ouvir. Mas o texto está dizendo que dentro dos planos dele, Ele se deixará ser achado. Tá, eu acho que você não entendeu, mas eu vou tentar simplificar. Se você tiver um filhinho, ou um sobrinho, ou uma criança, e você já na sua fase adulta, seus 15 para cima, vamos pensar assim, tá? Você brincar de pega-pega com ele, uma criança de 4, 3 anos, ela só vai te pegar se você permitir. Faz sentido? Porque se você não permitir, ela não vai te pegar. Ok? Né? Se você brincar com o Léo, ele vai te pegar? Não vai. Ok? Então, é isso que Deus está dizendo. Olha, esse amor que eu tenho por vocês, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. É só vocês virem brincar.
É só vocês virem orar. É só vocês se relacionar. Eu estou deixando, eu estou querendo, eu quero isso. Faz sentido. Por isso Ele é um Deus que nos faz sonhar. Você precisa entender isso. Olha só. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispensei. E os trarei de volta para o lugar aonde desportei, diz o Senhor. Sabe? Agora, amado, os nossos sonhos precisam desafiar a nossa fé. Uma coisa que você precisa entender, se você está vivendo algo que você não precisa de fé, se você está sonhando algo que você não precisa de fé, isso não é sonho, só vai lá e realiza. Sonhos são desafiadores. Sabe, não é algo que você já conseguiu. Bom, até, por exemplo, talvez o casamento para mim era algo desafiador. Aí quando eu casei, ele deixou de ser sonho, já se realizou. Eu não tenho que mais ficar me preocupando se eu vou casar, o que vai ser. Agora está realizado. Então, sonhos de Deus, ele gera realizações que nós vamos precisar desafiar a nossa fé. Você vai ter que provar a tua fé, você vai ter que provar a tua confiança, você vai ter que ir além, você vai andar segundo o teu coração, o teu espírito, segundo a tua imaginação, não segundo aquilo que você está enxergando, não a realidade. Porque usar a imaginação é ir contra a realidade, querido. É claro que aqui não tem ninguém infantil que vai ficar imaginando coisas que não estão no coração de Deus. Deus vai gerar os planos e os sonhos dentro do seu coração, amém? Mas os sonhos, eles precisam desafiar a nossa fé. Olha que Gênesis 12, verso 1 diz. Nós vamos falar de um homem de fé, que foi desafiado da fé. Nós estamos falando de Abraão. Abraão é chamado pelo Senhor. Tá? Ele vive na casa dos pais, ele tem a casa dele na terra dos pais dele, ele tem condições financeiras boas, ele tem tudo que ele precisava, ele tinha trabalho, ele tinha dinheiro, ele tinha conforto, ele tinha comida. Abraão tinha tudo, tinha esposa, porém era estéril. Sabe o que Abraão não tinha? Uma geração. Querido, se o que nós fazemos não gerar herança, é em vão tudo que nós fazemos, amém? Se nós não deixarmos um legado, não deixarmos uma história, que ele dá em vão. Então um dia Deus vê Abraão nessa situação e ele fala assim, cara, eu quero fazer algo diferente. Eu tenho sonhos para vocês. Eu tenho um sonho para a tua história. Então Abraão, ele sai desse conforto, ele sai desse lugar, e ele vai para um lugar onde Deus o envia. Vamos ler o texto. Gênesis 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe, em outras palavras, Deus estava falando para mim, tudo bem, está tudo legal, você está vivendo de boa, está aí, é uma vida mediana, tá? Não estamos diferente muito aqui das pessoas, mas eu tenho algo a mais para você, porque eu sei que mesmo estando tudo legal, ainda você sabe que está faltando coisa, está faltando filhos, está faltando geração, está faltando os desafios que na tua vida você deixou de acreditar, porque foram abortados por problemas, por algum não, por alguma situação contrária. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele curou lá, Ele cura hoje e vai curar amanhã. Ele traz provisão lá, no passado Ele traz provisão hoje e vai trazer provisão amanhã. Uma das coisas que é uma prosperidade que nós temos que viver todos os dias é descanso. Nós temos que andar em paz, querido. O povo de Deus tem que parar de ficar preocupado com o que comer, beber e vestir. Eu sei que essas preocupações tiram o nosso sono, mas Deus tem sonhos para nós, e um deles é te fazer prosperar. Paulo sabia tanto disso, ele falou assim, se nós tivermos que comer e beber, ficamos felizes com isso, querido. Eu sei, parece pouco,
Mas, querido, é por causa disso que tira o teu sono, desse pouco. Ousa ficar. Ousa dizer, Senhor, cuida mesmo de mim. Ousa, faz desafios de fé, mas em humildade. Não só para experimentar, mas para dizer, Jesus, isso é verdade. Eu sou testemunha disso. Então ele chama Abraão para parar de sonhar pequeno, para parar de ter uma imaginação curta, uma imaginação pequenininha, para ter uma imaginação grande, porque ele é um pai que pensa grande. Então nós, como os filhos, temos que pensar grande. Sabe, Deus faz Abraão e Sara pensar grande. Olha que está no capítulo 15, mais para frente. Então eles obedecem, está lá. Agora eles saem desse conforto. E sabe para onde eles vão? Porque a gente sempre tem uma ideia assim, Deus chamou, vai fazer uma coisa e vai ser tudo bom. Porque imaginar é bom, é de Deus. Sonhar os sonhos de Deus é perfeito, porém vai ter os desafios. É natural. Faz parte do processo. Então Abraão pega, sai, ele vai morar em tendas, ele vai morar no deserto, ele não tem mais o conforto da casa, ele não tem mais os parentes, está ele, a Sara, agora o sobrinho que foi de enxerido, mas está lá. Passa-se uns tempos, não acontece nada, mas sabe o que eu amo de Abraão? Hebreus ele fala que Abraão em nenhum momento da sua jornada lembrou da terra dos pais. Querido, porque é assim, você quer viver sonhos, mas se você estiver pensando no passado, eu tinha que voltar para lá que eu comecei a sonhar, era melhor eu não ter sonhado tudo isso, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Em nenhum momento Abraão falou assim, Deus, eu vim para cá, mas lá tinha conforto. Eu vim para cá e lá tinha isso. Não, querido, não deixa isso dominar teu coração. Isso aí é um matador de sonhos que está querendo tirar você do propósito de Deus. Faz sentido? Escuta. Ele pega para Abraão, então ele está vendo ali Abraão, obediente, saindo, querendo viver os sonhos de Deus, querendo andar nos sonhos de Deus, mas ele fala assim, Abraão, você precisa imaginar, cara. Porque eu até falei de imaginação aqui, talvez você fale assim, pastor, eu não sei muito bem não, esse negócio de imaginação não dá muito certo não. Ele falou, Abraão, você precisa imaginar grande. Porque a gente tem uma mentalidade de imaginamos muito pequeno. Aí no verso 15 ele diz assim, verso 5, capítulo 15, verso 5, de Gênesis. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Deixa eu te falar, Abraão estava lá, quietinho, na tenda. E ele começou a ouvir Deus. Deus falou, Abraão, eu estou na promessa com você. Sabe ele falando com você? Escuta ele falando com você. Abraão, fulano de tal. Ele conhece cada nome aqui, amém? Está escrito na palma da mão dele. Toda manhã ele olha para a palma da mão e tem que abençoar esse povo. Meus filhos. Ele não esquece, mas está escrito na palma da mão dele ainda. É grande a mão dele, hein? Aí ele pega e fala assim, Abraão, não pense pequeno, não é só isso não. Abraão, não, mas Deus, tá bom minha vida, tá tudo ótimo, que não sei o quê. Eu já saí da terra dos meus pais, eu já saí do meio da minha parentela. Eu estou feliz, tá bom Deus, eu estou muito contente com isso. Eu entendo, querido, que talvez por zelo, por amor a Jesus, a questão do sofrimento, da dor, sabe, de você abrir mão de tudo para dizer para Deus que você o ama, é legal, mas deixa eu te falar, é Ele que escolheu nos amar, entregando-se a si por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós vivemos a sua vida. Ei, é Ele que disse isso, não sou eu. Ele morreu a nossa dor. Ele sofreu o nosso sofrimento. A pobreza, as doenças, o pecado. Ele sofreu e Ele morreu por isso. Mas nos justificou agora para que eu e você vivamos a vida dele, a vida de Jesus. Dá um glória, Se veja assim. Então ele está dizendo assim, Abraão, igual os meus irmãos aqui, se veja assim, Abraão. Mas Abraão estava lá, não, Deus, ainda está bem. Então Deus o tirou, trazendo-o para fora. O texto está dizendo isso, trazendo-o para fora. Não é, vem aqui para fora ver. Sabe quando seu filho não quer vir para a igreja? E você fala assim, que você não tem opção. Pega nas costas dele e fala, vamos para o carro. E empurra ele assim, ó.
Amém? Se você não faz com o seu filho, tem que tomar vergonha na cara. Faça porque dá tempo ainda. Depois ele vai ficar grande, aí ele vai tirar daqui, viu? Faz isso. Trazendo para fora. Aí ele fala, agora olha para o céu. Abraão olha. Talvez o nosso céu, talvez não, com certeza o nosso céu aqui não tem estrela. Está difícil. Até a lua está difícil para ver, tanta poluição. Mas se você for para o interior, você vai entender que é um céu estrelado, querido. Quando Abraão olha para aquele céu, são milhares e milhares e milhares e milhares de estrelas. O que Deus está fazendo com Abraão? Imagina aí, Abraão. Imagina seus sonhos. Imagina o que você mais busca na tua vida. Imagina aquilo que queima dentro de você, que você anseia, que eu coloquei aí dentro para você sonhar. Eu sou o Deus que trago sonhos, Abraão. E Abraão começa a olhar para as estrelas, e ele começa a ver, ele não está entendendo nada, mas ele já está vendo. Ele já está imaginando. É algo grande, é muito grande. E aí Deus pega e fala, assim será a sua descendência. Ele sela no coração dele. Sabe, Deus está fazendo isso com você nessa noite. Ele está tirando você de fora para dentro. Entendeu? Ele está tirando você de dentro da sua tenda, dessa casa, essa casinha sua, esse casulo seu que é limitado. Porque quando a gente olha a vida com Deus, com a carne, com o que é natural, sabe, sem entender no espiritual, sem entender que muito mais tem o nosso Deus para nos dar do que as nossas mãos podem alcançar, querido. A gente começa a sair da caixinha, a gente sai de si para si. A gente começa a entender, cara, é muito além do que eu estou imaginando. Deus está te tirando desse lugar, querido. Deus está te movendo desse lugar. Ele está tirando você da casinha para você enxergar o quão grande é o que Ele tem para a tua vida. Que Ele tem sonhos, que Ele tem propósitos, que ainda não se concluiu. Esse não é seu fim, essa não é o seu final da tua história. Não é, você não vai ter que passar por isso pro resto da vida. Você não vai ter que passar por humilhação pro resto da vida. Você não vai ter que passar por pobreza pro resto da vida. Ei, começa a sonhar. Começa a imaginar. De verdade, querido, eu tenho um respeito com as pessoas. Eu tenho um coração muito amado em Jesus. Eu sou muito apaixonado. E jamais eu ia prometer algo que não é verdade. Amém? Sonhos de Deus nos levarão a desafios. Mas não importa. O que eu preciso é continuar imaginando. Abraão estava com 75 anos, mais ou menos. Ele foi viver o sonho com 100. Mas quando você tem a imaginação, não importa o tempo. Enquanto você permite Deus gerar sonhos dentro de você, você vai passar por tempos, por lutas, por dificuldades, mas você, nem que se for para estar um dia no teu propósito, você vai estar e vai contemplar e Deus vai cumprir a obra na tua vida. Entenda algo. Deus gera sonhos grandiosos. É grande. Em você, por você e para você. Deixa eu te explicar melhor isso. Por que Ele gera sonhos grandiosos? Em mim. Porque é para a minha vida. Agora por mim. Por que por mim? Porque através de mim, pessoas vão viver sonhos. Pessoas serão abençoadas e estarão em lugares grandes também. E para mim, o quê? Em outro ao redor, sonhadores que estão ao meu redor, vão me ajudar também a viver sonhos. Querido, deixa eu te falar, se nós chegamos aqui é porque todo mundo sonhou comigo aqui nesse lugar. E aí você está chegando hoje aqui, deixa eu te falar, seja um sonhador, vem sonhar com a gente aqui. Porque nós temos um reino para ser implantado. Nós temos uma palavra para ser anunciada. Nós temos vidas para ser salvas. E nós temos estratégias do céu para viver isso. O que eu preciso? Sonhe comigo, amado. Porque você sendo abençoado, você sendo transformado, você vai gerar outras pessoas abençoadas, outras pessoas sendo amadas. Percebe? E de verdade, não é pelo que você faz, é pelo que você crê. É pelo que você imagina. A fé é o que nos move, não as nossas ações. É claro que as ações vão andar junto, porém isso é uma outra história. Para outro dia. Agora,
Deus está gerando sonhos grandiosos em você, por você e para você. De novo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Então, se os sonhos não nos desafiam, então não são sonhos de Deus. Se você não, dos sonhos seus não tiver um desafio, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Isso não está sendo dele. Sabe por quê? Porque ele quer ser o autor de todos os sonhos na sua vida. Que lindo. Só que o grande vilão da história é a forma como nós vamos almejar ou conquistar esses sonhos. Porque a realidade nossa, o natural, faz com que o que está ao redor, as circunstâncias, determine os meus passos diante desses sonhos. E aqui que é o problema. Porque através do medo, do abandono. Então você está aqui para viver sonhos. Você começou, é isso, pastor. Deus está falando comigo. A minha casa vai mudar, a minha maneira de pensar vai mudar. E, ok, legal. Para viver isso você vai precisar então abandonar, sabe, as dúvidas, a incerteza. Porque vai vir muito de pensamento. A carne vai gritar. O homem natural vai falar assim: ei, isso é loucura, velho. Você está maluco. De verdade, querido, a minha vida é uma loucura. Se você olhar as coisas como acontece, tudo que aconteceu até hoje, só Deus pode ter feito isso. É muito louco, não dá tempo de falar aqui. Porém, dúvidas, os medos, as incertezas, o seu passado, isso tudo vai forçar você, sabe o quê? A mentir. E a mentira, querido, é um instrumento que nós usamos a todo momento para almejar as coisas, para alcançar algo na nossa vida. Então o grande vilão dos sonhos é a mentira. Além de eu não imaginar, porque quando eu começo a imaginar coisa ruim, eu tô pensando em quê? Qual é os planos que Deus tem para a minha vida? Eu acabei de falar, Jeremias 29:11 fala: planos de fazê-lo prosperar. Vamos lá, planos de fazê-lo. Só que aí eu começo a olhar para a minha vida e minha vida não está prosperando, nada está acontecendo. Certo? Então eu acredito no quê? Na palavra ou na realidade? Mas você percebe que a realidade está falando assim, é mentira? E aí não, eu começo a acreditar na mentira. Então eu começo a ter uma vida de mentira. E isso aborta os sonhos. Sabe, pessoas, elas usam da mentira, elas usam dessas situações, e é claro, tudo isso está gerando por causa da dúvida, do medo, da incerteza, mentira para realizar ou justificar os fracassos, porque não sonhou. Então eu uso uma mentira para almejar um sonho, ou para alcançar algo, e eu uso uma mentira também para dizer o porquê que eu não alcancei. É nos dois lados. Eu minto para alcançar e minto porque eu não alcancei, porque, não deu certo, não sei que não deu certo, que você está mentindo. Você tem muita coisa aí que você não fez, que deveria ter feito para dar certo. Escuta. Nós não podemos realizar nossos sonhos com as mentiras. Por quê? Quem é o pai da mentira? Olha aqui, João 8:44, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, porque eles estavam dizendo, Jesus estava falando assim: eu vim do pai, eu sou um com o pai. E eles começaram a falar: você é um blasfêmico, que não sei o que, bababá. E aí ele começa a responder eles. Respondeu Jesus a eles: vocês pertencem ao pai de vocês. Aí ele diz: o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Né? Ele continua dizendo: quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, você entregou sua vida para Jesus? Você é de Cristo, amado? Então deixa eu falar uma coisa. Não sai debaixo da paternidade de Deus, não. Não dá lugar para o diabo ter domínio sobre você, oportunidade sobre você.
A gente tem que entender que a mentira não pode estar na nossa boca mais, não. Não faz sentido. Sabe, e de verdade, a gente leva isso aqui de uma forma muito leviana. Porque a gente mente a todo momento. A gente está sabe, fletando com a mentira. Porque quantas mentirinhas não deu em nada na nossa vida? Só para não ficar enchendo o meu... Alguém liga para te cobrar, né? Você já fala, pai, não fala que eu não estou, ou você inventa uma história. Você nunca fala a verdade. Você nunca tem coragem de falar, olha, eu comi pizza com o seu dinheiro. Eu fui na loja, eu comprei perfume, agora eu não tenho dinheiro para te pagar. Você não fala a verdade. Deveria. Porque isso vai trazer mudança dentro de você. Porque são caminhos para viver sonhos. Faz sentido? E a gente fica fletando com isso. Uma mentirinha aqui, outra ali, não dá em nada, pastor. Às vezes é preciso. Olha, querido, deixa eu te falar. Mentira não pode estar mais na tua boca não, amém? Você não tem vivido sonhos. E muitos que vivem sonhos, quando vivem sonhos embaixo da mentira, o sonho não dura. Por mais que seja de Deus. Eles são abortados. Faz sentido? Eu pensei numa coisa aqui, mas depois eu falo. Depois vocês lembram para eu falar, tá? Olha que João 14:6 diz. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Talvez vai falar assim, nossa pastor, eu conheço esse versículo, o que isso aí tem a ver com sonho? Os sonhos é de quem? Para quem? Quais são os sonhos? Planos de prosperar, de não causar dano, amém? É ótimo esses sonhos. Agora ele está falando aqui, qual é o caminho de viver esses sonhos? Como eu vou viver os sonhos de Deus, querido? Ele está dizendo assim, ninguém vai ao Pai. Eu entendo que isso aqui é evangelístico, eu entendo isso aqui que Jesus está dizendo que o único caminho para chegar a Deus é através de Jesus. Mas eu quero trazer algo mais revelador ao teu coração. Jesus está falando assim, você quer viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, o caminho. Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade. Você só vai viver os sonhos de Deus se você andar em verdade. Você só vai chegar a Deus e os propósitos deles se a verdade estiver dominando o teu coração. Não pode ter lugar dentro de nós para mentira. Mentira é dar oportunidade para o inimigo trabalhar na nossa vida, para o inimigo roubar os sonhos, para o inimigo colocar um monte de mentira dentro do teu coração. Não se misture, não seja dessa laia. Doe, querido, o que doer, custe o que custar, sofra o que sofrer, a verdade tem que estar na nossa boca. O poder de viver os sonhos de Deus está baseado na verdade. A mentira é só um castelo de ilusões. É só um período. Que a casa vai cair, querido, um dia. Olha, deixa eu falar uma coisa. É muito verdade isso. Ninguém engana um homem de Deus, amém? Ninguém. Eu vou falar mais para frente. Calma. Calma, Fabiano. Vamos lá. Ninguém realiza sonhos de Deus através de mentiras, somente através da verdade. Efésios 5:9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se você é luz, você tem que dar frutos de verdade. Amém? Então tá, mas pastor, eu não minto. Eu sei, amado, glória a Deus. O teu espírito é perfeito, não mente mesmo. Mas a tua carne te tenta todo dia para pecar. E sabe qual é a desculpa tua? Eu sou fraco. Você não é fraco não, querido. Para de falar isso. Você está andando na carne. Não é que você é fraco. Você está andando na carne. Mas você tem que andar no Espírito. Se você anda no Espírito, você não vai fazer as concupiscências da carne. E andar no Espírito é acreditar quem você é no Espírito. Você é bênção. Você nasceu para viver os sonhos de Deus. Você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida de prosperar e não de viver em danos. Esse é através do Espírito que nós geramos isso.
E o Espírito é o que te trouxe aqui. Você está ouvindo essa palavra no teu espírito. A tua carne talvez diga assim, isso é loucura. Mas você fala, cala-te carne, cala-te alma. Escuta o que Deus está falando. Espera em Deus, confia em Deus, Ele fará. É isso. Então eu quero trazer 5 coisas aqui que apontam para a mentira. Primeira delas, o engano. Talvez você ache que o engano não é mentira. O engano é mentira. Você se torna filho do diabo. 2 Coríntios 11:3 diz assim: eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcias, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O engano é uma forma de mentir propositalmente. Quantos aqui enganam nos negócios? Quantos aqui enganam nos relacionamentos? Quer ver um momento que você engana? Você sabe que a sua esposa não gosta, você fica no WhatsApp. Aí você vai para o banheiro, né? E aí ela abre a porta do banheiro, né? Para que isso? Para que dar oportunidade para o diabo entrar com destruição na tua vida? Assume, cara. Eu estou aqui mesmo, amor. Você não gosta? Eu sei. Eu estou melhorando, eu vou melhorar. Se liga, aceita. Vai resolver. O jovem cabulou a aula. Não contou para minha mãe. Ai, eu estou bravo com você, pastor. Por quê? Porque você contou para minha mãe. Querido, quem decidiu errar foi você. Assume. Se você tem coragem para ser filho do diabo, tem coragem para assumir a paternidade. Não é verdade? Pô, qual o problema? É você que está fazendo, é tua vida, é tua história, é seu direito. Mas as pessoas querem isso. Então, a gente quer viver sonhos, mas queremos colocar os enganos no meio dos sonhos de Deus. E não vai rolar, querido, isso vai abortar. Olha que Provérbios fala, Provérbios 12 diz assim, verso 5. Os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. Sabe, crente que vive no engano, querido, ele não anda como um reto, como um justo. Então toda vez que você permite o engano sair da sua boca, você engana uma namoradinha, principalmente os jovens assim, na verdade está todo mundo nesse mesmo saco aí, amém? Mano, nós precisamos ser libertos das garras do inimigo, cara. Jesus nos resgatou. Sabe, é tua história, cara, é tua vida, mano. É tua geração. É os sonhos que Deus tem para você. É para você estar sendo abençoado, é para você estar feliz, é para você estar produzindo muita coisa. E a gente está mendigando aqui. Se posiciona. Sabe, não seja ímpio, Jesus te salvou. Você é justificado, há um sangue precioso sobre a tua vida. Você foi transformado, querido. Cristo vive em você. O Deus da glória está em você. Nós falamos, existem eleitos aqui nessa noite? Cadê os eleitos? Olha o verso, Provérbios 26:18. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Eu acho que vocês não entenderam, né? Calma aí, eu vou deixar muito mais claro. Porque aqui ninguém está com arco e flecha na mão, ninguém está com tocha de fogo para atacar em alguém, amém? Glória a Deus. Não é verdade? Então, pastor, eu não ataco fogo em ninguém, nem um dardo em ninguém. Eu vou te mostrar como você vive numa vida de engano. O que ele está dizendo é o seguinte. Volta para mim. Como um louco que atira brasas e flechas mortais. Sabe o que é isso? Brasas e flechas são palavras com toda a intenção maligna. Sabe quando você dá um palpitinho assim? Você dá uma tiradinha em alguém? Quando você faz uma piadinha de verdade, mas maldosa? Isso não é para estar na nossa boca, não. Se você tem algo contra alguém, seja homem, mulher suficiente, em amor, chama aquela pessoa e conversa com ela. Para de ficar dando indiretinha. Indiretinhas são dardos, são flechas mortais e brasas que estão lá. Aí sabe o que acontece? Aí vamos lá para outro versículo.
Assim é o homem que engana o seu próximo, né? Dá tiradinha. E aí a pessoa fala assim, que você também, não sei o que. Aí você fala, para, eu só estava brincando. Quantas vezes você falou uma verdade e teve que falar que estava brincando? Sabe o que é isso? É seus sonhos sendo abortados por causa do engano. Uau! Sabe por que uau? Porque Jesus está quebrando correntes aqui agora. Se você quer andar nisso, querido, louco seja você, consciente que você é doidão. Não vem reclamar depois não para Deus, nem para mim, nem para nenhum líder desse lugar, ou para alguém na face da terra, que Deus não fez você viver sonhos. Você vivia numa vida de mentira. Escuta, ó. 2 Coríntios 11, 14, verso 14, diz assim, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça, tá? Para de ter essa cara de piedade, é tudo maldade aí dentro de você. Você está sendo só uma imagem de Satanás, querido. Viu? Não, eu não quero isso para você. Mas eu estou mostrando o quanto é sério isso. Sabe, as pessoas estão brincando. Uma mentirinha, só falar uma verdadezinha assim, depois a gente fala que está brincando. Louco, doido, está abortando os teus sonhos. Deus quer que você sonhe, mas Deus não quer que você deixe o diabo roubar os seus sonhos. Faz sentido? Segundo ponto, você não precisa então enganar ninguém, nem a si mesmo, né? Se alguém te enganou, prometeu amor para você e não cumpriu. Se alguém prometeu pagar uma conta sua e não cumpriu. Se alguém pediu dinheiro emprestado e não cumpriu. Sabe, querido? Você se deixou ser enganado. Só admita. Perdoe e vai embora. Tocar o barco. Segunda a mentira escondida é a sofisma. O que é a sofisma? 2 Coríntios 10, 4 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas não são muralhas de concreto, mas estrutura de pensamento. Então, a palavra de Deus, a oração, o jejum, a leitura bíblica, são poderosas para destruir fortalezas, pensamentos que nós adquirimos na vida, no mundo, na nossa cultura, que é contra a palavra de Deus. E ele diz assim, argumentos e toda pretensão. Então, aqui é a sofisma. Argumentos, porque as pessoas, elas não trazem a verdade, elas trazem argumentos. Porque a verdade absoluta é essa, o resto é argumento. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todos os pensamentos para nos torná-los obedientes a Cristo. Então a sofisma, o que é? É uma mentira tão bem contada, que parece até uma verdade. E o negócio fica tão viciante que você acaba acreditando até na mentira que você falou de você. Faz sentido? Lembra? A serpente virou para ela e falou assim, olha, Deus não falou que de todos os frutos não era para comer? Ele contou uma mentira, bem contada. Não, melhor, ó, vamos pegar aqui, ó, mais para frente, vamos pegar em Jesus. Jesus sendo tentado no deserto. Satanás fala assim, olha, se atire-te daqui, porque está escrito, e está escrito mesmo. Ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito para que não tropecem em pedra alguma. Está escrito, porém não para aquele momento. Quantas vezes nós estamos pegando a palavra de Deus e trazendo ela como uma sofisma, como um pensamento errado, para colocar no lugar errado. Então, muitos estão deixando de viver sonhos de Deus, porque estão pegando, mas está escrito, pastor, está escrito, mas não é para você agora. Está escrito, mas você tem que saber esperar. Está escrito, mas você tem que saber descansar. Está escrito, mas você tem que saber confiar no Senhor. Porque os planos dele é perfeito. Os planos dele é de te fazer prosperar. Amém? Um exemplo de sofisma nos dias de hoje. Quer ver?
a gente está lidando com uma mentira o dia inteiro, queridos. O inimigo colocou uma estratégia no sistema onde vivemos, porque a todo momento estamos sendo bombardeados de sofismas, de pensamentos. Então nós estamos acostumados a ter uma vida de mentira, a uma vida de engano, uma vida de verdades, de mentiras bem contadas. Por exemplo, Papai Noel, coelhinho da Páscoa. São mentiras. Não faz sentido. Mas foi bem contado, né? Então no Natal, você tem que comprar presente para sua filha, porque o Papai Noel vai dar presente para o seu filho, para sua filha, para alguém. O coelhinho da Páscoa, você tem que comprar chocolate, porque você nem quer comer chocolate, mas só porque tem uma mentira contada tão boa, que você está querendo aquilo lá. E olha como isso é tão verdade, que alguns de vocês que estão nos ouvindo aqui, estão assim, pastor, mas não pode ser tão radical. Porque a mentira foi tão bem contada, que está impregnada dentro de você. Imagine outros milhões de promessas de Deus, que é verdade, mas você aprendeu de uma forma mentirosa, e você não está vivendo, não está experimentando. Faz sentido? Você consegue olhar para o teu coração? Eu entendo, cara, Natal é da hora, mano. Puxa, é legal, a gente cumprimenta. Mas vamos entender o sentido disso aqui. A Páscoa, o que é a Páscoa, querido? Será que vamos deturpar as coisas? Vamos entender aqui. A Páscoa é só um coelhinho de chocolate. Ei, meu amado. Você vê como nós estamos tendenciosos a aceitar mais a mentira do que a verdade? Então é o nosso coração, cara. Isso aqui é a carne gritando. Nossa, pastor, mas eu gosto do Natal. Isso é carne. Amém? Vocês estão felizes? Vocês querem que eu continue? Tem certeza? Vamos lá. Eita Deus. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Olha, a Bíblia já está dizendo isso para nós, gente. Cara, estava escrito na Bíblia que não era para eu ficar sendo enganado pelas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É em Cristo que nós temos que basear a nossa fé. Então, não use sofismas para alcançar os teus sonhos. Não conte mentiras bem contadas. Para com isso. Não entra nessa. Isso está abortando o teu sonho. Terceiro, falsidade. Isso aqui não tem, né? Glória a Deus. Falsidade é mentira, pastor? Claro. Salmos 12, verso 2. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam segundo as intenções. Põe na RC, porque fica melhor. Salmos 12, 2, diz assim: cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Ou seja, com a intenção maligna, sabe? Acontece bastante isso com alguns líderes aqui, comigo também. Pastor, conta comigo. Você é o cara, pastor. Puxa, eu te amo, pastor. Você é uma benção. É só eu dar um... Não, pastor, sabe o que é? Deus falou no meu coração. É tempo de eu sair desse lugar aqui. É tempo para ir para outro lugar. Você é um falso, querido. É um mentiroso e não vai viver sonho nenhum. Acredita na sinceridade do nosso coração, igreja? Deus te chamou para viver propósitos. E para viver propósito eu preciso sonhar. E eu não preciso ser falso. Eu não preciso ficar elogiando ninguém, não. Fala a verdade, né? Quer ver um exemplo de falsidade? A falsidade ou o fingimento é uma das mentiras que mais ferem as pessoas, né? Os mentirosos usam a falsidade como uma máscara para conseguirem enganar as pessoas, né? Porque quando você precisa, né, que seu marido faça algo para você, te dê um presente, você trata ele bem, sua falsa. E você, quando quer dar uma namoradinha, né, você faz de tudo para ela também, seu falso. Está dentro da nossa casa o negócio, gente. Então anda sempre em bênção, que aí não vai ser falsidade quando você fizer, amém?
Glória a Deus. Mas pior que isso, nos tempos atuais, quase tudo é pirateado, né? Nós estamos sendo induzidos tanto a andar com coisa falsa, né? Porque você olha para o falso e fala assim, é falso, mas é bom. É falso. Tá bom, não tem problema nenhum você ter um relógio falso. O meu, eu ganhei do Léo, não sei se é falso, né? É original. China. Não. Mas olha só, deixa eu mostrar uma coisa. Sai, Calosso. O sistema é tão opressor, queridos, que querendo ou não, o problema não é a coisa falsa. O problema é usar um falso querendo passar por verdadeiro. Entendeu? É aqui o problema da falsidade. Mas a gente está num sistema tão sem vergonha, assim, destruindo os crentes, porque a gente está acostumando, é falso, mas é bom. Então, às vezes, eu estou mostrando para o meu caráter, para a minha alma, que às vezes ser um pouco falso faz bem, a gente para de brigar, a gente evita confusão, né? A gente pelo menos tem o favor de algumas pessoas. Falsidade é bom, é ruim, mas é bom. Não é assim? Agora, tem muita gente vestindo tênis de 3 mil reais, mas custou 20 reais, né, Carlos? Deixa eu falar, se a intenção é usar algo que você não pode e comprar barato para poder falar que você pode, aí é errado. Mas se é a tua condição, compra mesmo de 20, vai para cima e é isso aí, glória a Deus. Consagra o Senhor e acabou. Não importa. Mas se a intenção do teu coração é você mostrar algo que você não é, querido, você está em falsidade. Faz sentido. Vocês estão vendo como nós somos a todo momento rodeados por enganos, e o inimigo vai prendendo, colocando correntes em nossas vidas, e a gente coloca a nossa mente presa nessas questões, e aí entendemos, tiramos uma conclusão, porque fica tão distante os sonhos, tão distante de imaginar que Deus é aquele que vai realizar todas as coisas em nossas vidas, porque estamos rodeados disso. Uma outra coisa, então o que nós falamos? Engano, sofisma e falsidade. Quarta e penúltima, tá? Vixe, é 8:30. Ilusão. Ilusão também é uma mentira. Olha aqui, Timóteo 4:4. Eles se recusaram a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, as fábulas, as ilusões. E as ilusões são fantasias ou fábulas, são tipos de mentiras que se tornam cada vez mais populares. Deus diz que os nossos olhos não podem ser levados pelas fantasias, né? Nós não podemos criar uma ilusão. Aí você fala assim, mas esse aí eu pastor, nesse eu não caí. Quem não caiu nesse? Dá um glória a Deus aí. Dá glória a Deus, pode dar. Pega a sua rede social aí, querida. Suas fotos, é realmente tudo isso? Hein? Você é todo esse sucesso aí? Você é toda essa beleza mesmo? Você acha que vai ter um João Mananda pro resto da vida aqui? Quem sabe conhece. É que o João mostrou a foto que ele era um cara bem grandão para conquistar a Ananda, no Facebook. E a Ananda chegou, o João não tinha nem 2 metros de altura. Ela falou, estou em São Paulo mesmo, fazer o quê? Mas querido, quantos de vocês estão sendo enganados pela ilusão de outras pessoas e pela vida de outras pessoas? E aí você começa a olhar para você e fala assim, cara, eu não estou vivendo nada de Deus. Eu não estou experimentando nada dos céus, porque olha quanta gente que nem é de Deus está vivendo tantas coisas. E aí, para você também estar inserido nesse meio, você também começa a criar isso, esse tipo de conteúdo. Você começa a mostrar uma coisa que você não é, ilusão. Faz sentido? Não deixe essas coisas abortar os sonhos que vocês têm. E para nós finalizarmos, a última é a omissão. Omissão. Marcos 4:22 diz assim:
Porque não há nada oculto, se não há de ser revelado. E nada escondido, senão para ser trazido à luz. Então deixa eu te falar, você que anda na mentira, escuta aqui, um dia vai aparecer. Ninguém consegue enganar, porque existe uma lei espiritual, dizendo que a verdade virá à tona. Cara, uma coisa que eu sempre descansei na minha vida, depois que eu li esse versículo, e por anos eu entendi isso, e por anos eu vivo isso. O Senhor não deixa ninguém me enganar. Não deixa. Agora, é claro, ninguém pode tirar aquilo que Ele me deu. Então eu descanso. Eu não me preocupo se alguém vai trazer um prejuízo. Ninguém pode tocar na tua vida, querido, te trazendo prejuízo. O seu Deus é o Criador de todas as coisas. Pode ser momentâneo, mas a bênção vem. O milagre vem, a restituição vem, as coisas acontecem. Faz sentido? Então as pessoas, elas omitem. A omissão acontece quando a pessoa não conta a verdade. Portanto, é uma forma de engano, falsidade, ilusão, e que não pode ter outro nome senão mentira. As atitudes omissas são mais mentirosas do que muitas palavras. Talvez você não tenha falado a verdade e nem a mentira. Você é um neutro, então você é um omisso. E isso aborta sonhos. Não te leva para o propósito. Tiago, capítulo 4, 17, diz assim, portanto, pensem nisto. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tipo, você sabe que você tem que fazer e não faz. Você está se omitindo, querido. E isso está gerando, acarretando um monte de problema dentro de você. Bom, as mentiras são essas. Agora, os nossos desafios para viver os sonhos vão gerar a fé para viver os sonhos de Deus. Como eu disse, não dá para nós fecharmos esse sermão sem falar de um grande sonhador. Porque nós entendemos que Deus tem então sonhos para nós, é vontade dele. Entendemos que a mentira nos tira desse propósito. Mas uma realidade, querido, é que para viver esses sonhos vão ter desafios. E nós lemos José, José do Egito, um sonhador, Gênesis 37, 3, diz assim, ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou os seus sonhos aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, uma coisa que é sério, querido, as pessoas vão te odiar porque você sonha. Não pense que você vai ter o favor de todo mundo sorrindo, parabéns sonhador. É claro, em família aqui a gente vai desejar que você sonhe. Mas a realidade lá fora não. A vida não. Se levantarão circunstâncias para que você não viva os sonhos. E não foi diferente na vida de José. Sabe, talvez você não está falando assim, pastor, eu parei de viver o sonho por causa da minha mãe, por causa da minha família, meus pais não me apoiaram no namoro, meus pais não apoiaram no estudo, meus pais não deram incentivo, sei lá, alguma coisa, minha família me abandonou, a igreja te abandonou. Deixa eu te falar, a família de José também o abandonou, ele tinha falta da família. E não foi por causa disso que ele começou a mentir, que ele começou a ser um enganador, que ele começou a produzir coisas que não eram da índole dele, do caráter dele. Existe um caráter de Cristo em você, você é a imagem de Cristo, então você precisa representar isso. Amém? Aí, não é porque faltou a família, que você está sozinho aqui, que você vai deixar de ver teus sonhos. José não foi assim. Talvez você fale, perseguição dos irmãos. José foi perseguido pelos irmãos. Talvez você fale assim, pelas injustiças, né, da vida. Então, tanta injustiça, pastor, por isso que eu não vivo sonhos. José foi injustiçado, foi lançado numa cova, foi preso sem estar condenado. Mas ele não deixou de acreditar. Então, para viver sonhos tem processo. Você vai passar por eles. Mas lembra, a imaginação de José nunca deixou de acreditar naquilo que Deus colocou dentro dele.
Ele nunca deixou de enxergar como Deus colocou. Ele um dia viria povos se dobrando sobre ele. Um dia a família dele ia se dobrar sobre ele. E ele tinha aquilo cravado em seu coração. E todas as circunstâncias contrárias. Mas eu digo, o nosso Deus é o que gera sonhos em nós. Aleluia. É Ele que produz isso. E é isso que nos mantém de pé. É isso que nos faz forte. É sonhar. Se o problema de você viver seus sonhos é o tempo, querido, José esperou 13 anos. Outros homens na Bíblia 40. Não importa o quanto tempo. Olha só, ou você vai gastar a vida inteira tentando sonhar, ou deixar de sonhar a vida inteira, não vivendo o sonho, e nunca vai viver. Ou você espera a vida, se for inteira, para pelo menos um dia você falar assim: eu vivi o sonho que Deus tinha para mim. Qual que é mais vantajoso? Nem que for um, é melhor esperar, porque as duas vai ser assim. Faz sentido ou não? Aí, condições desfavoráveis, separado da família, escravo, presidiário, estrangeiro, tudo isso fez parte do processo para ele alcançar o sonho. No final de tudo, José é nomeado governador, o segundo homem mais forte do Egito. E ali ele entendeu todo o propósito, querido. Não queira entender o propósito agora, só comece a sonhar. Comece a imaginar. Porque os sonhos que Deus está dando a nós vai dar sentido à nossa existência. Os sonhos que Deus está gerando dentro do teu coração vai trazer sentido. Por quê? Porque Ele sabe, Ele conhece os planos que tem sobre você. Planos de te fazer prosperar e não de sofrer. Sonhos apontam para o nosso futuro. Fique de pé, querido. Perdão pelo horário, mas eu precisava trazer isso ao teu coração. Eu queria que a equipe de louvor subisse aqui. E rápido, porque nós estamos muito atrasados. Fecha seus olhos, amado. Pensa um pouquinho no que está acontecendo ao redor de você agora. Olhe para dentro do teu coração, fala: Deus, que chacoalho é esse?